Eu vou fazer um tutorial para tentar tornar mais simples a instalação de um painel desses utilizados, tá, para TV LCD, TV de plasma, TV LED. Está muito utilizado hoje em dia e muita gente compra pela internet. Algumas boas marcas são vendidas pela internet, no entanto, você não tem instalação inclusa. Com esse tutorial, eu vou dar algumas dicas principais e tentar mostrar como é simples fazer a instalação desse tipo de painel, ok? A painel, ela vem dividida em três partes. Essa parte lateral preta, uma parte central cinza e outra parte lateral preta, tá? Existem várias cores. Eu estou usando como exemplo esse painel que eu montei na minha casa. Percebam que aqui existe um dente, tá? E um painel ele fica sobreposto em relação ao outro. Algumas marcas permitem que essa distância desse ponto até esse ponto ela seja regulada para que você possa adequar o painel melhor à sua parede. As etapas iniciais vão ser simples. Você vai abrir a caixa de papelão no chão, colocar a parte frontal do painel para baixo, que é essa parte cinza, e trabalhar colocando as partes laterais, tá? Essas duas partes laterais, fixando elas nessa parte principal, que é a parte frontal. Percebam, mais uma vez, que a parte frontal ela fica na frente, tá? E essa distância correspondente ao espaço que um painel entra no outro é justamente a distância que você pode fazer regulagem. Por exemplo, se essa parte preta, ao invés de ser colocada até esse ponto, fosse colocada até esse, você teria um painel um pouco maior, dependendo do tamanho da sua TV ou dependendo do que você espera em termos de estética na sua sala. Vou retomar. Eu já virei a peça, né? Eu havia mostrado o outro lado. Aqui vocês podem ver que eu já virei a peça para colocar o fundo preto, que é a minha opção de escolha de acabamento, né? Vocês percebam que a peça tem um furo mais largo, 3 furos mais estreitos e lá no final um outro furo um pouquinho mais largo. Essa pecinha aqui chama cavilha, tá? O manual do fabricante sugere não passar cola, mas como esse painel eu não vou trocar para outro lugar, não vou mexer, eu passei um pouquinho de cola nela. Você coloca ela no furo, tá? A peça já vem furada, você vai utilizar um martelo, tá? A cavilha não precisa de bater muito forte não, você coloca ela aqui no furo, tá? E você utiliza um martelo com um pouquinho de cola. O certo é você colocar primeiro no painel, porque depois você só apoia esse furo mais largo aqui na cavilha, que é o que vai guiar a peça para você depois colocar os parafusos. Do outro lado, tá? A mesma coisa. Eu peguei, usei cola branca comum, de papel, tá? Eu passei um pouquinho de cola na cavilha, tá? Você vai colocar a cavilha no furo que vem no painel e você vai dar uma batidinha com o martelo. De leve, não bata muito forte, porque esse material aqui, isso não é madeira maciça, isso é uma espécie de um MDF, um aglomerado. Então, se você bate muito forte, o acabamento que está do outro lado lá, a cavilha pode empurrar esse acabamento e dar um defeito no seu painel. Ok? Então, agora eu vou encaixar os furos maiores dessa parte nas cavilhas, e depois eu vou parafusar. Aqui o painel já está no local. As cavilhas têm a função mais de orientar a peça para que a peça tenha um alinhamento perfeito, né, com o painel, com a parte frontal do painel. Então eu coloquei os parafusos, esses parafusos eles vêm, né, no conjunto. Vocês podem ver que é um parafuso simples. Você pode usar a parafusadeira elétrica, não precisa de furar essa peça, tá? Essa peça não vem furada, esse parafuso é um parafuso próprio que ele entra sob pressão, tá? Então a cavilha já alinhou. Quando você for bater, encaixar a peça aqui na cavilha, pode ser que ela fique um pouquinho alinhada, né? Para um lado, para o outro. O que você faz? Você pega, coloca uma chave de fenda entre as duas peças aqui, nessa lateral aqui, você liga uma peça sobre a outra, você coloca uma chave de fenda aqui, quando ela estiver afastada, e com a pontinha da chave de fenda você empurra a cavilha, mudando a cavilha um pouco mais para cá, para lá, de forma que ela fique no centro do furo. Aí você bota um pano, bate um martelinho de leve,
a peça vai ficar encaixada, como você vê que ela está encaixada aqui. Depois, com os 3 parafusos, não precisa de ser com uma parafusadeira, tá? Não há necessidade. Você vai pegar, usar uma parafusadeira elétrica. No meu caso, eu estou usando uma elétrica porque é mais prática, mas esse material é macio, tá? Ó. Perceberam? O material é um material macio. Na mão você consegue também fazer isso aí. São 3 parafusos. Vou mostrar para vocês uma outra etapa. Tá? O painel ele vem com 2 réguas. Cada régua dessas ela tem um dente num ângulo. Perceba que elas têm ângulos diferentes. Tá? O que ocorre é o seguinte. Essa régua aqui, tá? Que é uma régua que ela tem o furo da cavilha. Perceba que a outra só tem 3 furos. Entendeu? Essa régua é a régua que vai suportar o peso do painel. Então, o que nós vamos fazer? Agora sim é recomendado pelo fabricante você usar cola na cavilha. Nós vamos passar a cola, colocar a cavilha aqui, tá? Colocar outra cavilha do outro lado, entendeu? E parafusar os 3 parafusos, usando o mesmo método que a gente utilizou para fazer o parafusamento, né? Ou seja, a fixação da parte preta do painel. Isso aqui é na parte de cima do painel. Observa que está aqui a parte preta encaixada. Tá? Essa régua aqui, elas são diferentes. Todas elas têm esse dente, ou seja, você vai encaixar o painel na parede, porque essa régua aqui é que vai na parede. Eu coloquei uma ao lado da outra apenas para entendimento. A única que vai ser parafusada no painel é essa aqui. Então você vai colar a cavilha lá, colar outra cavilha lá. Primeiro aqui na peça, colocar a régua em cima da cavilha, com cola também, e parafusar os 3 parafusinhos. Ok? Essa é a parede onde vai ser fixado o painel. Tá? É uma parede que ela tem um comprimento aí em torno de 2,50 metros. Tá? Qual foi o critério que nós vamos usar? Nós vamos medir do chão até um determinado ponto aqui na parede. Tá? A gente vai considerar o quê? A gente vai considerar que o ideal é que o centro da TV fique mais ou menos na altura dos seus olhos, sentado no sofá. Então, você vai, essa régua, que é a régua que vai na parede, né? Ela vai ser colocada com o dente para dentro, tá? Dessa maneira na parede, porque aí uma régua encaixa na outra, e você vai considerar, né, no meu caso aqui você tem uma coluna, você vai considerar a distância da coluna, você vai medir a peça que já está fixada no painel, para você obter a distância que você vai ter de desconto, e você vai fixar essa peça na parede. Logo em seguida o painel vai ser encaixado nela. O que eu sugiro, que é muito prático, em vez de você ficar medindo do piso até a régua, você vai utilizar um nível, ou seja, você, supondo que essa mesa fosse a parede, você vai colocar a régua na parede, você vai colocar um nível, né? E aí você vai saber se a peça está realmente, tá, na horizontal, sem nenhum desnível. E você vai medir daqui até a parede a distância da lateral do painel, para que essa peça fique exatamente na direção da peça que já está parafusada no painel. Ok? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficou, não sei se vai estar visível, a furação na parede, né, a marcação na parede. Utilizei um nível e risquei embaixo da peça. É importante vocês lembrarem, tá, sobre a peça, que essa peça aqui em relação ao painel, ela não está no meio do painel não, ela está na parte de cima do painel, ou seja, a peça na qual essa vai encaixar, ela está na parte de cima do outro painel, mas não no topo, ela está abaixo cerca de 5 centímetros. Então vocês têm que fazer essas contas de forma que, quando o painel estiver na parede, a TV vai estar centralizada no painel e você consiga, né, ter uma altura equivalente à altura do seu olhar sentado no sofá em relação ao centro da TV. Algumas pessoas gostam de instalar a televisão um pouquinho mais alta para que
o centro da TV fique mais alto e para um filme legendado, por exemplo, a legenda fique na altura dos olhos. Aí de cada um. Né? Em geral, as duas recomendações são essas. Eu usei aqui, tem um macete, né? Uma carga de caneta, porque a peça é muito larga, para você conseguir passar aqui e marcar a parede. Isso aí é uma dica que faz a diferença para você conseguir marcar o furo exato. Os furos estão feitos na parede, com bucha 8. Uma sugestão que eu dou é você colocar a bucha na parede e empurrar ela um pouquinho para dentro, coisa de menos de meio centímetro, tá? Para que quando o parafuso possa passar por ela possa expandir na parte mais forte da parede e não na parte de massa. Não sei se estava percebendo o detalhe aqui, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante é você vai poder também, qualquer material, pode ser um pedacinho de sabão, pode ser um pouquinho de óleo. Eu costumo passar um pouquinho de lubrificante, um lubrificante próprio. Nesse caso aqui é uma graxa que é utilizada para lubrificar engrenagens, mas pode ser, você coloca apenas uma gotinha no parafuso, tá? Por quê? Porque se você usou a broca correta, tá? Para você trabalhar, não tem problema você passar um pouquinho de uma substância qualquer para poder evitar que o parafuso fique muito preso na hora de entrar. Principalmente no caso de quem usa parafusadeira, que é o meu caso. Ou seja, não compromete a fixação. Se você usou a broca correta, tá? Para você poder instalar a peça, na hora que o parafuso passar pela bucha, a medida vai estar correta, ele vai só girar mais macio, mas ele vai expandir a bucha normalmente na parede e vai garantir que você tenha a fixação da régua normalmente. É apenas uma dica aí. A régua pré-fixada na parede, né? Coloquei a régua, perceba que o nível está correto, ou seja, eu usei um nível comum, né? Em vez de tirar a medida do chão, né? A posição da régua é essa, de forma que a televisão, no meu caso, vai ficar mais ou menos na altura, tá? da pessoa sentada no sofá, o centro da tela, né? E agora aqui é só fixar esses parafusos. Você pode fazê-lo na mão, ou se você tiver uma parafusadeira eletrônica, vai te diminuir o esforço, vai te ajudar bastante. Percebam que o nível está correto, tá? Que vai fazer com que o painel e a própria TV fiquem numa disposição correta na parede. Uma outra dica interessante, tá, é o que eu fiz aqui. Uma vez o suporte instalado na parede, eu coloquei 2 fitas crepe alinhadas nas extremidades. Isso por quê? Porque mesmo que você tenha uma noção muito boa da direção do encaixe na parte de trás da peça, você não vai conseguir ver. Então, a hora que você aproximar o painel da parede e que você for alinhar a peça de trás do painel com esse encaixe, as pontas das fitas lá em cima elas vão aparecer, que vai facilitar muito você conseguir acertar a direção de encaixe do painel ao colocá-lo na parede. Bom, continuando com algumas dicas de instalação do painel, percebam que eu coloquei uma fita também na linha da régua onde o painel vai encaixar na parede, tá? Essa fita ela passa para frente do painel, tá? De maneira que quando você for aproximar o painel da parede, você vai conseguir alinhar com a peça que está na parede. Outra coisa importante é um gabarito de papel que vem. Aqui no caso ele está logo abaixo da furação que foi feita no painel, só para mostrar para vocês, já que eu estou trabalhando sozinho. A furação preta é a furação da sua TV. O painel já vem pré-furado para que você possa encontrar, tá, a furação mais adequada. Então, vocês vão poder perceber claramente que a furação coincide, ou seja, se você achou a direção onde tem esse furo preto e esse furo preto na sua TV, na parte de cima você vai encontrar os 2 furos que você tem que completar no painel para encaixar o suporte da TV na parte da frente. Ok? Percebam que o gabarito bate certinho. Na parte da frente você vai visualizar o suporte colocado, inclusive com a posição correta, tá? Para que ele possa suportar a TV. Lembre-se de colocar os parafusos com as arruelas,
para que você possa ter uma melhor fixação. Aí o painel instalado, tá? Percebam como que a fita no painel e na parede te ajuda muito a você fazer o alinhamento do painel. Esse painel é um painel pesado, ele deve pesar em torno aí de uns 15 quilos, 16 quilos montado, e com a fita, uma pessoa sozinha consegue instalar. Aqui estão os suportes, tá? A outra parte do suporte vai na TV, de acordo com o modelo da sua TV. Depois é muito fácil, você simplesmente vai pendurar a TV no suporte, tá? Aqui tem uma furação para onde você vai passar os fios. Percebam que por cima do painel fica uma folga, tá? Onde você vai poder ver que a régua encaixou por trás. Essa fita que foi colada é só você puxar e seu painel ele está finalmente pronto para que você possa estar aí colocando a sua TV e aproveitando aí de uma casa um pouco mais organizada, ok? Espero ter ajudado a todos.